Bom, pessoal, essa aqui é a planilha do método DSR, que é o Dutch Synthetic Reef. Essa é a planilha que você pode alterar os dados em amarelo e ele vai te dar os resultados que você precisa para corrigir a água do seu aquário. A filosofia desse sistema é que você não precisa fazer TPAs, ou seja, trocas parciais de água do seu aquário, nunca. Esse aquarista da Holanda, ele tem um aquário maravilhoso e está comprovado que esse método funciona. Então, como é que vai funcionar essa planilha? Aqui você coloca as medidas do seu tanque, do seu SUMP, do refúgio e tal, ele vai te dar a litragem que o seu aquário tem. Você vai descontar as rochas, vai te dar a litragem líquida do seu aquário. Nesse exemplo hipotético aqui, nós vamos fazer uma simulação de um aquário de 100 litros. Então, eu coloquei aqui 100 litros, né? E daí a gente foi lá e mediu todos os parâmetros de água do aquário. O pH, salinidade, o KH, cálcio, magnésio. Magnésio sulfato você vai usar apenas quando você for fazer uma água nova para corrigir a salinidade. Potássio, estrôncio, boro, iodo, fosfato, nitrato e o ferro. Esses são os ingredientes que ele recomenda você monitorar para você ter um aquário de sucesso sem fazer trocas parciais de água. Aí, aqui você tem os ideais. Claro, se você quiser mudar os ideais, você vem aqui do lado, você muda esses ideais e eles vão cair aqui. Mas o legal é manter como está, né? Então, nesse exemplo hipotético, olha só, nós estamos com o KH de 7. O que ele mandou recomendar? O que ele recomendou aqui? Ó? Ele recomendou você adicionar 6 gramas de bicarbonato de sódio para corrigir o KH de 7 para 9 num aquário de 100 litros. Se você mudar aqui para 200 litros, ó, já foi para 12 gramas de bicarbonato para corrigir o KH. Então, vamos voltar para os nossos 100 litros aqui e vamos continuar. Vamos imaginar que você mediu o cálcio. O teu cálcio está em 370. O que ele recomenda? 440. Você precisa adicionar 25 gramas de cálcio para você corrigir o seu KH. E aí vai. Vamos imaginar que você tivesse um nitrato de 50, que é muito comum nos aquários do Brasil. Qual que é o objetivo? É 2,5 de nitrato, né? Então, você precisa dosar carbono. No caso dele aqui, ele recomenda o carbono de vinagre com açúcar. Eu uso vodka, que também é uma fonte de carbono. Por que carbono? O carbono ele vai se juntar com o nitrato e com o fosfato e vai formar uma molécula, uma biomassa de bactérias. E essa biomassa vai ser exportada pelo skimmer. Então, se você tem nitrato alto no seu aquário e seu skimmer está lá ligado dia e noite e ele faz pouco skimmate, né? Joga pouca coisa para fora, significa, e você tem tudo esse nitrato e fosfato, significa que você não tem o ingrediente básico, que é o carbono, para que as bactérias se formem e possam ser expulsadas do aquário através do seu skimmer. E ele vai te dar, por exemplo, vamos imaginar que o seu nitrato é 0. Aqui, ó, 0 de nitrato. O que ele vai recomendar? Ele vai recomendar você adicionar 3,6 gramas de NO3, que é nitrato. Coisa que eu faço no meu aquário continuamente aqui, justamente para manter a saúde dos corais. Porque zerar o nitrato não é legal para o aquário. Então, baseado nisso, você consegue corrigir todos os parâmetros do seu aquário. Tá bom. Qual que é o problema de qualquer baling hoje, de qualquer adicionar? Quando você adiciona no dia a dia bicarbonato de sódio e cloreto de cálcio, sobra o sódio, porque o bicarbonato e o cálcio, ó, o bicarbonato e o cálcio são usados pelos corais. Só que sobra o sódio e o cloreto. Então sobra o cloreto de sódio, que é o sal comum de casa. Então vamos imaginar que ao longo de um ano você subiu a tua salinidade do seu aquário para, sei lá, 1028, né? 1028 da sua salinidade. O que ele vai dizer? Num aquário de 100 litros, você tem um excesso de 200 gramas de sal comum, desde que os teus parâmetros estejam corretos aqui para baixo. Então, o que você deve fazer para corrigir o excesso de sal? Você tem que fazer uma água no mar sintética sem o sal, sem o NaCl. Então, quantos litros de água a gente precisa fazer para ter menos 200 gramas de NaCl? Então, vamos pegar agora aqui, ó, vamos mudar aqui de correção. Ó. Lembrando, 200 gramas de sal a gente precisa corrigir. Nova água. Aí você vai colocar aqui, ó, 8 litros. Ó, com 8 litros de água nova, você deveria ter 200 gramas de NaCl nesse sal. Porém, é essa a ideia. Então, a gente vai fazer 8 litros de água apenas, vai tirar do aquário 8 litros d'água e vai repor
8 litros de água nova, sem o NaCl e com esses outros ingredientes aqui, ó, que daí ele já vai dar toda a formulação do sal que você precisa adicionar depois para corrigir todos os parâmetros do teu aquário. Então essa é a ideia do DSR. O que mais ele fala aqui embaixo? O bicarbonato de sódio deve ser adicionado por último para prevenir a precipitação do cálcio. O ferro é um eficiente removedor de fosfato, né? Você deve, quando você adicionar o ferro, não deve passar de 15 ppm nesse dia. Overdosing pode ser perigoso para os peixes. O ferro quelatado, ele não é recomendado para reduzir fosfato, mas ele deve ser mantido de 0,02 a 0,05, que esse ferro vai ser usado pelos corais. A dosagem de carbono para reduzir o nitrato e um pouco de fosfato. É para você usar a tabela, que nessa planilha tem aqui uma tabela, ó, Carbon Table. Ó. Você tem a tabelinha de quantos ml você deve dosar, porque você tem que ir crescendo a dosagem para criar a cultura de bactérias para comer o teu nitrato e levando embora um pouco de fosfato. E aqui ele dá umas outras recomendações aqui, mas são menos importantes aqui embaixo. Então, essa é a tabela do DSR.